3. Fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um de 3 princípios: ou da parte do pregador, ou da parte do ouvinte, ou da parte de Deus. Para uma alma se converter por meio de um sermão, há de haver 3 concursos. Há de concorrer o pregador com a doutrina, persuadindo. Há de concorrer o ouvinte com o entendimento, percebendo. Há de concorrer Deus com a graça, alumiando. Para um homem se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas: olhos, espelho e luz. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelho e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. Que coisa é a conversão de uma alma, se não entrar um homem dentro em si e ver-se a si mesmo? Para esta vista, são necessários olhos, é necessária luz e é necessário espelho. O pregador concorre com o espelho, que é a doutrina. Deus concorre com a luz, que é a graça. O homem concorre com os olhos, que é o conhecimento. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender que falta? Por parte do ouvinte, ou por parte do pregador, ou por parte de Deus? Primeiramente, por parte de Deus não falta nem pode faltar. Esta proposição é de fé, definida no Concílio Tridentino e no nosso Evangelho a temos. Do trigo que deitou à terra o semeador, uma parte se logrou e 3 se perderam. E por que se perderam estas 3? A primeira perdeu-se porque a afogaram os espinhos, a segunda porque a secaram as pedras, a terceira porque a pisaram os homens e a comeram as aves. Isto é o que diz Cristo, mas notai o que não diz. Não diz que parte alguma daquele trigo se perdesse por causa do sol ou da chuva. A causa por que ordinariamente se perdem as sementeiras é pela desigualdade, pela intemperança dos tempos, ou porque falta ou sobeja a chuva, ou porque falta ou sobeja o sol. Pois, por que não introduz Cristo na parábola do Evangelho algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Porque o sol e a chuva são as afluências da parte do céu, e deixar de frutificar a semente da palavra de Deus nunca é por falta do céu, sempre é por culpa nossa. Deixará de frutificar a sementeira ou pelo embaraço dos espinhos, ou pela dureza das pedras, ou pelos descaminhos dos caminhos. Mas por falta das influências do céu, isso nunca é nem pode ser. Sempre Deus está pronto da sua parte, com o sol para aquentar e com a chuva para regar, com o sol para alumiar e com a chuva para amolecer, se os nossos corações quiserem. Se Deus dá o seu sol e a sua chuva aos bons e aos maus que se quiserem fazer bons, como a negará? Este ponto é tão claro que não há para que nos determos em mais prova, disse o mesmo Deus por Isaías. Sendo, pois, certo que a palavra de Deus não deixa de frutificar por parte de Deus, segue-se que ou é por falta do pregador ou por falta dos ouvintes. Por qual será? Os pregadores deitam a culpa aos ouvintes, mas não é assim. Se for por parte dos ouvintes, não fizer a palavra de Deus muito grande fruto, mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito, não é por parte dos ouvintes. Provo.
Os ouvintes ou são maus ou são bons. Se são bons, faz neles fruto a palavra de Deus. Se são maus, ainda que não faça neles fruto, faz efeito. No nosso evangelho o temos. O trigo que caiu nos espinhos nasceu, mas afogaram-no. O trigo que caiu nas pedras nasceu também, mas secou-se. O trigo que caiu na terra boa nasceu e frutificou com grande multiplicação. De maneira que o trigo que caiu na boa terra nasceu e frutificou. O trigo que caiu na má terra não frutificou, mas nasceu. Porque a palavra de Deus é tão fecunda que nos bons faz muito fruto, e é tão eficaz que nos maus, ainda que não faça fruto, faz efeito. Lançada nos espinhos, não frutificou, mas nasceu até nos espinhos. Lançada nas pedras, não frutificou, mas nasceu até nas pedras. Os piores ouvintes que há na Igreja de Deus são as pedras e os espinhos. E por quê? Os espinhos por agudos, as pedras por duras. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos são maus ouvintes, porque vêm só a ouvir sutilezas, a esperar galantarias, a avaliar pensamentos e às vezes também a picar a quem os não pica. O trigo não picou os espinhos, antes os espinhos o picaram a ele. E o mesmo sucede cá. Cuidais que o sermão vos picou a vós, e não é assim. Vós sois os que picais o sermão. Porque, por isto, são maus ouvintes os de entendimentos agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais. Porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ó, Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A vara de Moisés abrandou as pedras e não pôde abrandar uma vontade endurecida. E com os ouvintes de entendimentos agudos e os ouvintes de vontades endurecidas serem os mais rebeldes, é tanta a força da divina palavra que, apesar da agudeza, nasce nos espinhos, e apesar da dureza, nasce nas pedras. Pudéramos arguir ao lavrador do Evangelho de não cortar os espinhos e de não arrancar as pedras antes de semear. Mas, de indústria, deixou no campo as pedras e os espinhos para que se visse a força do que semeava. É tanta a força da divina palavra que, sem cortar nem despontar espinhos, nasce entre espinhos. É tanta a força da divina palavra que, sem arrancar nem abrandar pedras, nasce nas pedras. Corações embaraçados como espinhos, corações secos e duros como pedras, ouvi a palavra de Deus e tende confiança. Tomai exemplo nessas mesmas pedras e nesses mesmos espinhos. Esses espinhos e essas pedras agora resistem ao semeador do céu, mas virá tempo em que essas mesmas pedras o aclamem e esses mesmos espinhos o coroem. Quando o semeador do céu deixou o campo, saindo deste mundo, as pedras se quebraram para lhe fazerem aclamações, e os espinhos se teceram para lhe fazerem coroa. E se a palavra de Deus até dos espinhos e das pedras triunfa,
Se a palavra de Deus até nas pedras, até nos espinhos nasce, não triunfar dos alvedrios hoje a palavra de Deus, nem nascer nos corações, não é por culpa nem por indisposição dos ouvintes. Supostas essas duas demonstrações, suposto que o fruto e efeitos da palavra de Deus não fica nem por parte de Deus, nem por parte dos ouvintes, segue-se por consequência clara que fica por parte do pregador. E assim é. Sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa.